Olá pessoal, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família, amém? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem muito poderosa no seu coração, então desde já, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você poder receber todas as notificações. Não paga nada, é totalmente gratuito, amém? Até porque a palavra do Senhor, ela foi nos dada gratuitamente e gratuitamente devemos levá-la, amém? Bom, hoje estou aqui para trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, que é uma palavra muito linda e abençoada. E eu vou ler ela com vocês, que está em Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o 8, amém? Então nós vamos ler. Olha o que a Bíblia nos revela. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou uma parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram em 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Então, mais pra frente eu vou trazer o significado dessa parábola para você poder entender. É assim, a semente, o tempo todo, qualquer tipo de semente que você perceber na Bíblia, nem sempre, mas a semente aqui que eu falo, quando ela é plantada em boa terra, quando ela é plantada entre as pedras que ela foi sufocada, que ela não sobreviveu, assim sucessivamente. Essa semente, ela representa a palavra de Deus sendo plantada em várias terras, em vários tipos de lugares. E por que ela não sobrevive na pedra? Por que ela não sobrevive não numa terra boa? Porque ali não tem o sol, porque ali não tem a água. Porque a semente, para ela produzir os seus frutos, ela precisa tanto da chuva, quanto do sol, quanto também da umidade da terra. Amém? Então, para você poder compreender, essa semente, ela representa a palavra de Deus. Mas eu vou contar para vocês aqui, logo em seguida, o significado que Jesus deu dessas terras e da semente. Vamos ler o que está escrito? Está em Lucas 8, do versículo 9 até o 15. Vamos ler o que está escrito? Vamos ler então. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxergam nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouviram a mensagem, porém o diabo chega a tirar a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. E as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caem em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração.
bom e obediente, e porque são fiéis produzem frutos. Amém? Glória a Deus, né? Então aqui está o significado dessa parábola. Então Jesus, ele ensinou aos discípulos que ele estava contando as parábolas para ele apresentar o reino de Deus através dessas parábolas. Entenda, meu querido, minha querida. Deus, ele revelou o mistério da eternidade através das parábolas. Amém? Ele revelou. Só que as pessoas, elas não compreendem. Para elas é só umas historinhas contadas por Jesus. Mas para mim essa parábola é a que mais toca. Sabe por quê? Porque aqui está a semente. A semente está sendo plantada na sua vida hoje. Mas será que você tem dado crédito a ouvir essa semente? Ou será que você se preocupa muito mais com as coisas deste mundo do que com a própria palavra? Ou melhor, ou será que você tem deixado as preocupações dessa vida, do dia a dia, suas lutas, suas batalhas, estarem mais presentes na sua vida do que a palavra? Nós temos que ser a boa terra. Amém? Para essa semente germinar e crescer e dar fruto. Porque quando a semente ela der o seu fruto, ali vai haver mudança de vida, vai haver mudança de atitude, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos, que isso fique claro. Deus, ele não declarou que nós fôssemos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição. Amém? Porque a palavra de Deus diz: sejam santos porque eu sou santo. Então, ele não falou: olha, vocês já são santos só porque vocês creram no meu filho. Mas ele falou: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós temos que buscar essa santificação. Porque às vezes a nossa carne, ela age por nós. Mas tem que mudar, tem que ser o nosso espírito agindo por nós. Amém? E quando nós pecamos, o Filho de Deus, aquele que tem o Espírito Santo mesmo, ele sente uma dor tão profunda, ele sente uma culpa, sabe? Um peso que parece que enquanto ele não voltar atrás, enquanto ele não se arrepender, enquanto ele não pedir perdão, isso não passa. Eu sei porque quando eu peco, eu me sinto muito mal. Pode ser o pecadinho mais simples da vida, mas não existe essa história de pecadinho simples, pecadinho médio e pecadão cumprido. É um pecado único. E o pecado, ele nos separa de Deus. Amém? Então, mas Deus, ele nos perdoa por meio de Jesus, porque Jesus já carregou esses pecados. Mas então, quando você peca, você se sente mal, é porque o Espírito Santo, ele te incomoda. O Espírito Santo, ele nos deixa triste, porque ele veio para mostrar, ele veio para nos libertar do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém peca, ele vai lá e ele vai incomodar, porque ele vai fazer assim: por que você me entristeceu? A Bíblia fala que não entristeçais o Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, quando nós erramos, por menor falha que seja, ele vai lá e ele fica assim: ei, por que você fez isso? Por que você me entristeceu? Ei, acorda, você tá errado, você tá errada. Comigo é assim. Ontem mesmo eu fiz uma coisa errada e eu me senti muito mal. Então eu fiquei assim: meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Aí Deus me perdoou, mas é porque eu me senti mal, porque ele tava me mostrando: ei, você errou. Entendeu? Então é assim. E essa semente que nós estamos falando aqui nesta mensagem, ela não pode ser uma semente que vai ser plantada em terras na sua vida, em terras más. Ela não pode ser uma semente que vai ser plantada aos espinhos. Ela não pode ser uma semente que vai ser plantada, que vai ser caída na beira do caminho e os pássaros vão comer e as pessoas vão pisar. Amém? Porque ela não pode ser tirada de você. Você tem que ser a boa terra, porque são fiéis e produzem seus frutos. Amém? Então que a partir de hoje que a partir de hoje você possamos ser essa boa terra, a qual Deus vai ver em nós um fruto, e Ele vai produzir esse fruto em nossa vida. E esse fruto representa o nosso amadurecimento, representa que assim como Jesus ensinou essa parábola, nós possamos ensinar para os outros também. Amém? Vamos orar então agora. Vamos orar, que
Que a partir de agora esta semente possa estar no nosso coração para nunca mais sair, para que nada deste mundo atrapalhe, para que nenhum desejo, nenhuma preocupação deste mundo afete a palavra de Deus de crescer na nossa vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e poderosa presença neste momento de oração, neste momento de busca, de comunhão contigo. Oh, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, porque é o Teu ensinamento que nos mostra o caminho da vida, o caminho da verdade, Senhor. Oh, meu Deus, quantas vezes essa semente que o Senhor plantou na nossa vida, quantas vezes essa semente que o Senhor fez com que chegasse até nós, foi deixada à beira do caminho, foi plantada nos espinhos, Senhor. Oh, meu Pai, quantas vezes ela foi jogada às pedras, mas a partir de hoje, meu Pai, a nossa vida tem que ser a boa terra. A nossa vida não pode ser o espinho, não pode ser a terra seca, não pode ser a beira do caminho. Oh, meu Pai, que nenhuma pessoa possa roubar os nossos sonhos, que ninguém possa roubar a Tua palavra de nós, porque o diabo ele tá aí para convencer as pessoas a não viverem essa palavra e a não serem salvas, Senhor. Oh, meu Pai, então que isso não aconteça com nós, que nenhuma preocupação deste mundo afete, Senhor, o nosso compromisso de cristão contigo, que nenhuma riqueza, nenhum bens desse mundo, Senhor, afete, seja mais importante do que a Tua palavra. Oh, meu Pai, quantas pessoas se importam tanto com as riquezas, se importam tanto com os bens materiais. Essa pessoa ela é viciada por esses bens, ela não quer largar, porque a riqueza é mais fundamental, porque sem dinheiro ela não vive, ele não vive. Oh, meu Pai, quantas pessoas são assim, mas não compreende que um dia tudo isso vai terminar. Oh, Senhor, liberta essa pessoa desse vício, dessa soberba, desse luxo que só quer pensar em riqueza, mas não pensa nem na própria família. Oh, meu Pai, isso é algo que o inimigo tem usado. O inimigo tem cegado muitas pessoas a se importarem mais com seus bens do que com a própria família, do que com o Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, que esse demônio seja repreendido, que esses bens, meu Pai, materiais não sejam tão importantes quanto a Tua presença na nossa vida, Jesus. Ah, meu Pai, o jovem rico chegou diante do Senhor e ele declarou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor falou: você tem que amar o Senhor Deus, você tem que obedecer os seus mandamentos. Então o tal, ele declarou: ah, Senhor, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude eu já faço isso. Mas Jesus ainda disse, ainda lhe falta algo. Ele perguntou: o que, Senhor? Vai, vende o que você tem e dá aos pobres e você terás um tesouro no céu. Oh, mas ele saiu triste, ele saiu desanimado, porque ele não poderia abrir mão da sua riqueza, porque ele não compreendeu que o tesouro no céu era muito mais importante do que uma simples vida cheia de bens. Oh, meu querido, minha querida, que você não se importe tanto com os bens físicos, que você não dê crédito às preocupações, porque o apóstolo Pedro declarou em uma de suas cartas: deleita a tua ansiedade, entregue a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Então não se preocupe com as lutas deste mundo, não se preocupe com tudo que este mundo tem, com os maus, com os bons, porque Deus, Ele sabe e Ele vai entregar a cada um de acordo com o que merecer. Então não se preocupe com as necessidades, porque até os lírios do campo eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, mas o Senhor os faz recrescerem cada vez mais. E Jesus mesmo disse que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como esses lírios, e Salomão foi o homem mais sábio e rico de toda a história da humanidade. Então que eu e que você não possamos viver assim. Oh, Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as tantas vezes que nós damos crédito aos bens, às coisas terrenas, e não damos crédito às coisas da eternidade. Mas que isso possa mudar, que isso possa ser diferente, porque o Senhor nos mostrou
através das suas parábolas, o que é a eternidade. E o nosso maior desejo é estar lá, Senhor. O nosso maior desejo é ir para lá. Então que nada arranque esse desejo e que nada arranque o nosso esforço, a nossa luta de chegar até lá. Oh, Jesus, nos esforça, que o Espírito Santo nos dê capacidade de nunca desistirmos, de não desanimarmos, de não deixarmos as lutas nos parar, mas ao contrário, que nós possamos permanecer fiéis sempre e sermos obedientes, para que no futuro nós possamos produzir os frutos desta semente que hoje foi plantada na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu querido, minha querida, você que está aqui. Você não está aqui em vão, você está aqui porque Deus, Ele quer falar com você. Nunca deixe essa semente sair do seu coração. Nunca deixe o inimigo tirar essa semente de você. Por maior que seja a luta, Jesus, Ele está aqui. Jesus passou por lutas, amém? E Ele venceu, para que eu e você possamos vencer hoje também. Deus te abençoe, um abraço, fica na paz e até amanhã, na poderosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau.